servidores do Tribunal de Contas do Estado paralisaram as atividades por 2 horas hoje pela manhã. Mesmo com a paralisação de advertência dos servidores do TCE, as prestações de contas dos gestores municipais e estaduais não foram suspensas. Número de assaltos a ônibus na capital aumenta. Mais de 40 foram registrados só no mês de março. Causa da morte de Henrique Cutrim, filho do deputado Raimundo Cutrim, só deve ser divulgada nos próximos 15 dias. E veja também, riscos de acidentes quando o motorista usa o celular é tão alto quanto dirigir sob efeito de álcool. Agora, no Guará News. Boa tarde. Quem depende do transporte público em São Luís convive com a insegurança diária. Os casos de assaltos aumentaram. Só neste mês foram registrados mais de 40, mas os números podem ser ainda maiores. Segundo o sindicato que representa a categoria, os rodoviários aguardam há mais de um ano a implantação de medidas de segurança prometidas pela Secretaria de Segurança Pública. A reclamação é a mesma entre passageiros e motoristas, a falta de segurança nos coletivos. Como é que a gente vai andar no coletivo que não tem segurança? Aí acontece muito assalto. E fica aí a população a mercê, com medo e é complicado. Olha, tem uns horários que fica bem perigoso, né? Principalmente depois das 10 horas da noite. Tem o São Francisco ali. Nessa rota aqui que eu faço aqui, a área mais perigosa que tem ali. Só no mês de março foram registrados 44 assaltos a coletivos. Mas o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão acredita que o número de casos seja maior do que o levantamento feito. Isso porque apenas 8 de 21 empresas de transporte cadastradas no sindicato forneceram os dados. A maioria das empresas do sistema não fornece os dados corretos para que a gente contabilize. Então, a gente supõe que o índice de assalto é muito maior. E atualmente, os assaltantes, eles não estão lesando apenas o cobrador para levar o dinheiro da gaveta, e sim os usuários de transporte, os passageiros. Em janeiro de 2012, houve uma reunião entre o sindicato e o secretário de Segurança Pública, Aloysio Mendes, onde foi acordado que seriam colocados detectores de metais nos terminais de integração e câmeras de segurança nos ônibus. Mas, segundo o presidente do sindicato, 1 ano e 3 meses após a reunião e nada foi cumprido. Na última reunião que tivemos com o secretário de Segurança, onde ficou de colocar câmeras de segurança no terminal de integração, não foi posto nenhum. As viaturas na rua com maior abordagem, nada disso tem sido efetivamente cumprido por parte da Secretaria de Segurança com relação aos trabalhadores no setor de transporte coletivo em São Luís. Nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que informou não ser de responsabilidade da Secretaria as medidas de segurança solicitadas pelo Sindicato dos Rodoviários. E o mês de março foi um dos mais violentos de 2013. Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança, neste ano, o número de homicídios aumentou 26% em relação ao mesmo período de 2012. O mês de março registrou 67 assassinatos, 14 a mais do que o mesmo período do ano passado. Março de 2013 também teve um dos finais de semana mais violentos deste ano. Só entre os dias 23 e 24 foram registrados 13 assassinatos. Segundo o comandante do policiamento metropolitano, o policiamento foi reforçado. A gente conseguiu trabalhar mais, fez mais operações, apreendeu mais material, fizemos mais abordagens. Não conseguimos diminuir em relação ao mês de março do ano passado, de 2012, mas no caso da Semana Santa, por exemplo, nós conseguimos diminuir os homicídios em 10%, diminuímos o roubo em 27%. Então a gente verificou aí um resultado positivo da polícia. Na verdade, o que a gente observa é que a criminalidade ela é muito dinâmica.
Então, às vezes, ela se acende, desce, e a gente está atento a essas variações. O que chamou a atenção é que pelo menos 6 dos casos possuem características de execução, quando as vítimas são surpreendidas, sem chance de defesa. A primeira execução aconteceu no final do dia 11, uma segunda-feira. Francis Clay da Costa Alves foi assassinado com 6 tiros neste posto de combustível por 2 homens em uma motocicleta. A polícia suspeita que a motivação do crime teria sido acerto de contas, porque Francis Clay havia participado de um assassinato no dia anterior. A maioria dos homicídios realmente é sob acerto de drogas. Esses casos especificamente também há forte indício de que há relacionamento com isso. A polícia investiga a causa da morte do cantor brega Evaldo Cardoso, de 41 anos, morador da cidade de Maracassumé. O corpo do cantor foi encontrado já em estado de decomposição. A vítima apresentava sinais de espancamento na cabeça. Por enquanto, a Polícia Civil acredita na hipótese que Evaldo foi vítima de um assalto e, em seguida, morto a golpes. Informações repassadas por policiais civis da região dão conta de que pelo menos 2 mulheres são consideradas suspeitas de terem assassinado o cantor. O feriado da Semana Santa no Maranhão foi menos movimentado nas rodovias que cortam o estado. Mesmo com registros de acidentes e mortes, os números são bem menores do que no mesmo período do ano passado. A Operação Semana Santa, realizada pela Polícia Rodoviária Federal nos últimos 4 dias, registrou 40 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado. 27 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. A redução foi de 50% no número de mortes registrado no ano passado. Em 2012, a mesma operação registrou 58 acidentes, com 38 feridos e 4 mortes. Se estendeu durante toda a madrugada e hoje pela manhã o velório de Luiz Henrique Cutrim, filho do deputado Raimundo Cutrim. Luiz Henrique tinha 27 anos, era estudante de Direito e foi candidato a vereador no ano passado. Ele foi encontrado morto dentro de casa. A causa da morte só deve ser divulgada depois da conclusão do inquérito realizado pelo Instituto de Criminalística. Luiz Henrique Rodrigues Cutrim foi encontrado morto pela empregada na casa dele, no Vinhais, ontem à tarde. Ele tinha 27 anos e era um dos filhos do ex-secretário de Segurança Pública e deputado estadual, Raimundo Cutrim. Ao lado do corpo havia um cinto. No local, a polícia encontrou latas de cerveja vazias e remédios controlados. O caso é investigado pelo 4º DP de São Luís. No aparelho celular do jovem, havia mensagens de afeto enviadas a familiares. No corpo não foram encontradas lesões, nem havia sinais de arrombamento na casa. Luiz Henrique Cutrim foi candidato a vereador de São Luís pelo PHS nas eleições de 2012. Obteve 1.738 votos. Era um dos filhos mais novos do deputado Raimundo Cutrim e tinha um irmão gêmeo. O corpo de Luiz Henrique foi velado no centro. A imprensa não teve acesso ao local. A seguir, mesmo com a paralisação de advertência dos servidores do TCE, prestação de contas dos gestores municipais e estaduais não foram suspensas. O prédio onde funciona o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente São Luís está correndo o risco de desabar. Nas paredes, as rachaduras mostram a falta de manutenção da estrutura que abriga a instituição há 22 anos. Parte do prédio histórico está tomada pelos cupins. Paredes rachadas colocam em risco a vida de quem trabalha aqui. Além disso, faltam equipamentos e recursos humanos. Estes são os principais problemas enfrentados pelos profissionais do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente em São Luís. O prédio está uma estrutura muito precária, né? E fomos visitar um prédio aqui na Rua do Egito, né? Um prédio que aparentemente está em perfeitas condições, mas precisa de algumas reformas. E desde fevereiro a gente está aguardando aí a reforma para poder mudar e até agora isso não aconteceu, né? A reestruturação do prédio está em discussão desde o ano passado. Um remanejamento para um imóvel alugado estava previsto para março deste ano.
mas até agora não aconteceu. Como esse prédio aqui ele está sediado no centro histórico, então há uma perspectiva de reforma através do IFAM. Então a gente acredita que ele vai ser reformado e que a gente vai mudar para um outro espaço temporariamente. Com a função de deliberar políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes do Estado, o Conselho do Maranhão tem sofrido com o descaso. Ainda segundo a presidente da instituição, o governo estadual tem deixado a desejar. Faltam políticas públicas para a educação e saúde, principalmente. Aqui no estado do Maranhão, apesar de a própria Constituição Federal dizer que criança e adolescente é prioridade absoluta, mas isso não acontece no estado. Porque para nós, ser prioridade é priorizar no orçamento, né? E você vê que as políticas para a área da infância e da juventude no estado do Maranhão, elas são muito aquém da realidade, né? Desde ontem está em funcionamento mais um posto de atendimento ao eleitor de São Luís para o cadastramento biométrico no shopping São Luís, próximo ao supermercado Hiper Bom Preço. Quem não realizar a atualização do cadastro terá o título cancelado. Os eleitores podem ser atendidos com local, dia e hora previamente agendados. Para agendar o atendimento, basta ligar para o Disque Eleitor 0800 098 5000 ou acessar a página eletrônica do TRE no endereço tre-ma.jus.br. Encerra hoje o prazo para que as prefeituras e secretarias estaduais e municipais entreguem a prestação de contas do exercício financeiro do ano passado ao Tribunal de Contas do Estado. E logo no fim do prazo, os servidores do TCE fizeram uma paralisação de advertência durante 2 horas nesta manhã. Mas não houve interrupção na prestação de contas. O repórter Joelson Braga tem outras informações. E durante todo o dia de hoje, aqui no Tribunal de Contas do Estado, a movimentação deverá ser intensa. Isso porque até às 18 horas de ontem, apenas 49 prefeitos, 58 presidentes de câmaras e 61 gestores estaduais fizeram a entrega da documentação. O gestor que não encaminhar ao TCE a prestação de contas até às 18 horas de hoje está sujeito a diversas sanções, dentre elas pagamento de multa, acionamento por parte do Ministério Público Estadual e inclusão do nome na chamada lista de inadimplentes, que será encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e, com isso, o gestor poderá ficar inelegível. A lista dos inadimplentes deverá ser divulgada dentro de aproximadamente 10 dias, de acordo com o presidente do Tribunal de Contas, Edmar Coutrin. E logo pela manhã de hoje, funcionários aqui da casa fizeram uma paralisação de advertência. Eles reivindicam perdas salariais. Joelson Braga, para o Guarar News. E nas prefeituras em que houve mudanças na administração, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, cabe ao novo gestor a obrigação de fazer a prestação de contas do antecessor. No próximo bloco, veja os direitos quando o consumidor adquire um produto que passou da validade. A partir de hoje, os contribuintes poderão declarar o imposto de renda por meio de tablets e smartphones. O aplicativo da Receita Federal está disponível apenas para aparelhos com sistema operacional Android e iOS. O prazo final para a entrega do imposto de renda é 30 de abril. Os riscos de acidentes quando o motorista usa o celular é tão alto quanto dirigir sob efeito de álcool. Na capital, o número de multas por causa desta infração aumentou. Segundo dados do Detran no Maranhão, só nos 3 primeiros meses deste ano foram registradas quase 4.000 multas de uso do celular ao volante na capital São Luís, o que representa uma média superior a 7 autuações por dia. Um dado considerado preocupante quando se fala em uma combinação tão perigosa quanto álcool e direção. Segundo o presidente do Sindicato das Autoescolas do Maranhão, o celular desvia a atenção do condutor e deixa as reações mais lentas, o que facilita os acidentes. O que nós observamos hoje no trânsito, não falamos nem a nível estadual ou a nível capital, mas a nível nacional, que hoje a mistura celular e volante é uma combinação que nunca deu certo.
Tanto é que os próprios Denatran já fizeram várias campanhas educativas sobre essa mortalidade no volante, que o celular mata muito, mata. E se dirigir e falar ao telefone já é perigoso, conduzir um veículo e digitar uma mensagem duplica o risco. A melhor e mais eficaz recomendação é desligar o aparelho ao assumir o volante. Outro dado alarmante registrado pelo Departamento Nacional de Trânsito no estado foi em relação ao excesso de velocidade nas barreiras eletrônicas. De janeiro a março de 2013, foram 10.049 multas. Em janeiro, os equipamentos foram desativados, mas voltaram a registrar a velocidade no mês seguinte, fevereiro, quando foram contabilizadas 4.513 ocorrências. Em março, o número aumentou para 5.536 multas. Em toda a cidade, são 15 barreiras eletrônicas. 9 delas estão nas principais avenidas de São Luís, onde o limite máximo permitido na maioria é de 40 quilômetros. A multa para quem dirige falando ao celular é de R$ 127,00 e menos 5 pontos na carteira de habilitação. E para quem ultrapassa o limite máximo permitido nas barreiras eletrônicas, a multa pode chegar a R$ 570,00 e menos 7 pontos na carteira. E é considerada uma infração gravíssima. Hoje no quadro Direitos e Deveres, veja o que o consumidor deve fazer quando comprar um produto que passou da validade. A situação é muito comum, mas muitas vezes o cliente não sabe que o Código de Defesa do Consumidor tem leis específicas para este caso. Quem nunca comprou algum produto nas prateleiras ou gôndolas dos supermercados e se deu conta de que a validade estava vencida depois de levá-lo para casa? Infelizmente, isso é mais comum do que se imagina. Mas o que o consumidor não sabe é que a lei garante até mesmo a substituição do produto ou a devolução do dinheiro, como explica o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 18 esclarece que quem compra produtos vencidos tem o direito de optar pela substituição da mercadoria ou por outra dentro do prazo de validade. O primeiro procedimento é o consumidor apontar esse produto para o funcionário, encaminhar para o gerente da loja e informar que foi encontrado aquele produto. Ele verificando que isso é um hábito de encontrar produtos vencidos naquela loja, aí sim passa a ele ter uma obrigação de informar a vigilância sanitária, os órgãos competentes que podem fazer uma espécie de blitz, uma averiguação naquele estabelecimento. Em alguns lugares do país, como o Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Piauí, órgãos de defesa do consumidor fizeram um acordo de cavalheirismo, ou seja, quando o produto estiver vencido nas prateleiras dos supermercados, o cliente pode levar outro gratuitamente. A regra não vale para o Maranhão, mas o diretor do Instituto Maranhense de Defesa do Consumidor diz que o mais seguro é seguir o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Assim que o consumidor identificar qualquer irregularidade com o produto, seja a data de vencimento, seja a embalagem violada, e aí essa embalagem violada aparentemente não que tenha sido violada por um outro consumidor, algum problema na embalagem, tipo a embalagem está lacrada, mas é muito frágil, você vai pegar, ela abre sozinha, esse tipo de coisas em comum com a embalagem. Segundo ele, a falta de informação acarreta o vício. E ainda que o produto esteja vencido, o consumidor que adquire um produto impróprio para o consumo, os fornecedores têm 30 dias para resolver o problema, com exceção aos alimentos considerados bens não duráveis. Em regra, a reparação do dano é de responsabilidade do fabricante, produtor ou do importador do alimento, independente da comprovação. Pode ser a retirada imediata do produto, né, dessa linha de produto, dos vencidos e até dos não vencidos, para que seja feita uma espécie de
balanço nessa categoria de produto para que não ocorra mais o erro, a retirada do produto similar da loja, da mesma marca, do mesmo produto, e em casos mais graves, até a suspensão do direito de comercializar não só esse produto, como demais. Hoje pela manhã, muita gente se vestiu de azul e participou de uma caminhada de conscientização do Dia do Autismo. O ato foi promovido pelo CDPAI, Centro dos Pais e Amigos dos Especiais. É a segunda caminhada em valorização à pessoa com autismo. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, eles querem despertar a população para a falta de políticas públicas a pessoas com esta deficiência. Aí esse dia 2 vem assim para sensibilizar o poder público, porque existe números grandes de meninos com autismo fora de todo o contexto social, de toda a participação, porque simplesmente são tratados como se fossem loucos, doentes mentais, e o autismo não é uma doença, é uma condição genética, é uma condição diferente de ser e de agir, e nós temos que respeitar. O Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência também apoiou o manifesto. Por verdade, a gente percebe que a discussão aqui é necessidade básica. Educação, saúde, assistência, o que todo mundo já tem, a pessoa com deficiência não tem, muito menos o autista. A cada 100 nascidos, 4 bebês nascem com autismo, 3 são meninos. Daí a cor azul, para mostrar que o autismo acomete mais crianças do sexo masculino. O autismo é um transtorno do desenvolvimento. O autista não tem habilidade para interagir socialmente, tem dificuldade com a fala. O comportamento possui muitas restrições e padrão repetitivo. Os sinais costumam ficar evidentes antes da criança completar 3 anos. Os transtornos do autismo têm causas genéticas e biológicas. Existem comprometimentos neurológicos mais leves, até formas mais graves com comportamento agressivo e retardo mental. A presidente do CDPAI é também mãe de filho autista. A culpa de um filho autista era da mãe, mas graças a Deus isso foi derrubado. Hoje o autismo é uma condição genética e que a pessoa com autismo ela tem um jeito diferente de fazer, de ser, de perceber o mundo. E ela percebe de uma forma única e nós é que não compreendemos isso. E a gente fica por aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Guará no site tvguará.com. Uma ótima tarde para você e a gente se vê amanhã ao meio-dia.